Oi, oi! Hoje falando sobre o nosso campo mórfico, né? Que é a questão da nossa família, os padrões, né? Que vêm hereditários. Por exemplo, a sua tia que tem o mesmo problema que a sua avó, né? Ou você tem várias tias e a sua avó e às vezes a sua bisavó, todas tinham o mesmo problema, né? Os seus tios, os seus avós, ou a sua mãe tem algo, você também tem, o seu pai tem algo que você também tem, o seu irmão tem a mesma coisa que o seu tio, que o seu pai, né? Então, essa questão da família que vai interligando. Isso não é só doença física, como uma diabetes, uma hipertensão, que é a pressão alta, né? Como doenças emocionais, né? Uma depressão, uma ansiedade, né? Padrões de relacionamento ou acontecimentos na família, né? Tipo divórcio, viúvas, pessoas que vão presa, que são usuárias, que cometem homicídio, pessoas que sofrem injustiça na família. Que mais que eu posso dar exemplo? Questão de herança, mortes, injustiça, como eu falei, questão de problemas com a polícia, né, com a lei. Então, padrões que vão se repetindo na família, sejam elas doenças físicas, emocionais, acontecimentos que se repetem, né, e que a gente percebe que não é algo de bom, não é algo que as pessoas gostem de passar, não é algo que trazem uma evolução e uma melhoria para a vida delas. Pelo contrário, né? Traz sofrimento, traz coisas ruins, traz às vezes mais doenças, mais problemas, porque aí acontece uma coisa, surge-se uma doença que vai acarretando outra e outra e outra, e tudo vai piorando e isso vira um ciclo sem fim. Né? Então, até que uma pessoa da família acorde, desperte, traga isso para consciência, isso já vai sendo alterado e vai ter uma mudança para as outras pessoas da família, mesmo sem elas nem souberem, mesmo sem elas nem saberem que você está fazendo isso, que você tomou consciência, que você está fazendo esse tipo de trabalho. Isso é transmitido, né? Pela relação familiar. Então, às vezes, você identificou algo ali da família, você está trabalhando, você trouxe aquilo para a consciência, e às vezes uma prima, uma irmã sua que mora lá em outro país, está lá do outro lado do mundo, vai sentir alguma diferença na vida dela, vai alterar algo para a vida dela. E isso é muito interessante e ao mesmo tempo complexo, né? Mas também é muito bom, porque pensa, você fazendo algo, você não vai estar fazendo somente por você, mas você vai estar fazendo para sua família também, para quem ainda está aqui e para quem vai vir depois, né? Os sucessores, então seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, né? Então quando você trabalha aquilo ali, traz para a consciência, você quebra o ciclo, quebra o padrão e as pessoas não vão ter mais aquele tipo de problema, né? Também tem uma questão de coisas que a pessoa passou que você não sabia e você desenvolve um medo, né? Por exemplo, a pessoa tem uma questão de falta de ar muito grande, né? Essa fobia. E aí ela vai procurar saber, um tio dela, um avô dela, teve um problema lá na guerra, por exemplo, com essa questão de asfixia ou algum acontecimento que causou uma falta de ar. E aí a pessoa tem aquilo sem nem saber. E ela fala, nossa, eu nunca passei por nada parecido e eu tenho isso? Como assim? Da onde que veio? Da onde que surgiu? Aí a pessoa vai procurar saber nas histórias familiares e teve aquele acontecimento, né? E também tem uma questão de coisas que aconteceram na família e as pessoas, tipo, abafa o caso. Ninguém vai falar sobre isso, ninguém comenta, finge que nunca existiu, que nunca aconteceu. E as pessoas acham que não comentando sobre aquilo, aquilo vai
né, aquilo vai cessar, aquilo vai acabar, aquilo não vai afetar mais ninguém. Não, pelo contrário. Quando você omite, quando você tenta esconder algo, aquilo dá um jeito de vir à tona de alguma forma. Então vai vir em um sucessor ali bem mais pra frente, na geração, nas próximas gerações, e a pessoa muitas vezes não vai entender. Então a gente tem que falar assim sobre os acontecimentos, tem que buscar trazer para consciência, né, trabalhar essas questões, porque elas não vão simplesmente desaparecer, elas não vão simplesmente sumir, elas vão aparecer em alguém. E se você está identificando esse padrão, trabalhe por você mesma e também pelas suas gerações, pela sua linha familiar. Eu não tô falando, gente, que tudo na nossa vida vai ser isso, ou que você deixe de buscar ajuda médica, jamais. Isso é totalmente importante, né? Não descarte isso. E não quer dizer que tudo também que vai te acontecer vai ser nessa questão da família. Mas sempre que tiver acontecimentos assim, é interessante você parar e pensar. Por que tá acontecendo isso? Por que eu tô sentindo isso? Por que eu tô passando por isso? Isso pode ter alguma relação com alguém da minha família? Um pai, uma mãe, um tio, um avô, um bisavô? Do lado da minha família paterna, materna? Do lado das mulheres? Do lado dos homens? Alguém já passou por alguma situação parecida, teve alguma tragédia, teve algum acontecimento? É importante a gente parar e refletir, porque pode sim estar muito ligado com isso, né? Mas lógico, se você está passando por questões de ansiedade, depressão, problemas de saúde, diabetes, enfim, procure, lógico, sempre ajuda médica. Mas também não se esqueça de fazer essa análise, se pode ter alguma relação no familiar, porque acontece muito de pessoas buscarem ajuda médica, fazer tratamento, tal, e não resolver. E aí a pessoa vai investigar, é por conta de algo ali do familiar, certo? É algo que esse assunto eu nunca tinha ouvido antes, eu fiquei sabendo, vim ter conhecimento sobre esse assunto, né, recentemente, e eu achei muito interessante, achei que fez muito sentido pra mim. E para quem quiser saber mais sobre esse assunto, se aprofundar, ver exercícios, né, mais aprofundados sobre isso, tem esse livro que eu li e que eu recomendo muito para vocês. Ele chama Não Começou com Você: Como o trauma familiar herdado nos define e como dar um fim a esse ciclo. Para quem quiser, fica a recomendação desse livro, ele é muito bom. Ele aborda vários exemplos de pessoas, né, de casos reais que passaram por esses acontecimentos e foram ver. Era dessa questão do padrão familiar, e ele traz exercícios também, perguntas para você tentar entender se você tem isso em você, na sua família, como que você descobre isso, né? E formas de você trabalhar todas essas questões. Então, é bem interessante mesmo, tá? E ele é bem, assim, ó, tem questões, tudo, é bem interessante. Eu recomendo bastante para quem se interessou no assunto. E me contem aqui, de cara, vocês assistindo esse vídeo, teve algo que vocês lembrou de vocês, da família de vocês, de algum parente? Trouxe alguma reflexão? Vocês já tinham ouvido falar desse assunto antes? É a primeira vez? Me deixem aqui nos comentários. No início, para quem quiser já fazer um exercício, né, sobre essa questão, para já assim de imediato, né, se você ainda não vai ler o livro, tudo, é você pegar um papel e colocar coisas que você identifique em você, né, padrões, se tem alguma doença física ou mental, e depois embaixo você colocar mãe e pai. E aí na parte da sua mãe você vai colocar coisas que você identifica da família da sua mãe. Então, da sua mãe, as suas tias, seus tios, se você tiverem, dos seus avós maternos. E do seu pai, mesma coisa, dos seus pais, dos seus tios, de primos, de vô e vó, paterno, bisavós, enfim.
e vai detalhar. Depois que você fez, né, a lista das suas coisas, da família da sua mãe, da família do seu pai, embaixo você vai colocar que você não compactua com nenhuma dessas doenças, desses padrões, e que você requalifica agora tudo isso, né? Ele é um exercício mais simples, mas que já vai ajudar você a pensar, a trazer consciência e a começar uma mudança em toda essa questão. E como eu falei, para quem quiser se aprofundar um pouco mais, a sugestão do livro.